And he asked for it and he wasn't found nowhere. E ele procurou por ele, e ele não foi encontrado em parte alguma. There's nobody. Não havia ninguém. No bishop, no archbishop, no priest, no hierarchy. Nem um bispo, nem um arcebispo, nem um sacerdote, nenhuma hierarquia. No nothing. Was even... Nem nada que jamais. They didn't even have the holiness enough to even look at the book. Não havia nem mesmo santidade suficiente para olhar no livro. My. That's pretty strong, but that's what the Bible says. Amen. Isso é muito forte, mas isso é o que a Bíblia diz. Amém. Vamos ler Atos capítulo 3, verso 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Grande Criador, desejamos mais de Ti. Sua palavra é real, ainda que o homem não a entenda, não a receba, ela é real. Também o profeta Isaías diz que esta palavra não volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. Isto é, o Senhor cumpre seu propósito naqueles que são seus. Por isso estamos agradecidos por poder parar e ouvir sua palavra. E nisto descobrimos se somos seus ou não. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus representado em carne humana. Se notamos em Atos 2, 37 e 38, Pedro estava chamando o povo de seu dia, de Jerusalém, ao arrependimento e dando-lhes o batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, porque é através do sangue de Jesus Cristo que vem o perdão e até mesmo apagar os nossos pecados. Mas isto foi no início. É tão importante isto que Atos 2:38 está tão perto de Atos 3:19. E Atos 3:19, ele não está falando mais a um povo judeu. Agora está falando
no final do tempo. Então é muito próximo uma palestra da outra, uma escritura da outra, para revelar a manifestação de Deus. Deus manifestou em carne há 2000 anos atrás, em Cristo. Agora, aqui Atos 3,19 diz: arrependei-vos. Começa outra vez com arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2,38. Então precisa do arrependimento para o batismo. Isso tem um percurso de 2000 anos, de 7 eras da igreja. Mas logo aqui em Atos 3,19, ele está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Atos 2,38, arrependei-vos e seja batizado. Isto é uma coisa. Você pode ser batizado e não ser convertido. Em Atos 3,19 já diz: arrependei-vos e convertei-vos. O converter, você sabe que é dar uma meia volta. A maioria de nós não gostamos de dar meia volta, porque é muito melhor fazer uma parede em linha reta do que dobrar uma esquina. Dobrar uma esquina é mais difícil. Isto é, fazer um canto nessa parede. E quando chega a conversão, isto é para nós os crentes. Você não pensa que a conversão é para os pecadores, não. O pecador, ele já chega em Atos 2,38. Arrependei-vos dos vossos pecados e seja batizado. Isso é o início de vida. Mas aqui, quando vem o final das eras da igreja, que foi no tempo do profeta, arrependei-vos e convertei-vos. Sabe por que você crê que é desse jeito? A sequência do versículo está revelando que este tempo não era o tempo de Jesus Cristo. É o tempo agora de um outro profeta, uma outra manifestação, outra representação de Deus na terra. Lá atrás foi Jesus, representou Deus, e o povo tinha que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Agora a conversão, o arrependimento e a conversão é sair de tudo que nós já tínhamos e arrepender de tudo isso e dar uma meia volta, quer dizer, converter. Agora é converter, não é só ser batizado. Eu volto a esta palavra: você é batizado, eu sou batizado, mas nós podemos ser batizados e não ser convertidos. Então a gente precisa de uma conversão. Logo, se você aplica isto a Laodiceia 38, que irmão Brana diz: o que Elias e o 7º anjo vêm fazer, que é um homem só, mas ele cumpre o ministério de Elias, de Malaquias 4, de Apocalipse também 17:11, e cumpre aqui Atos 3:19 a 21. Ele está cumprindo tudo isso, que é o Elias, é a restauração de todas as coisas. Então, o que começou lá atrás com Jesus, terminou no Calvário. O que começou nas eras da igreja, no Pentecostes, terminou em Laodiceia. E quando começou a manifestação de Deus representado outra vez em carne humana, porque ninguém nunca fez o que Jesus fez. Você sabe, pode procurar por todo lado, nunca ninguém fez o que Jesus fez. Curou, deu vista aos cegos, ressuscitou os mortos, multiplicou pães e peixes. Ninguém nunca fez isso. Agora, a promessa do próprio Jesus, que fez no seu dia as maiores obras, ele promete em São João 14:12, que nos últimos dias teria alguém crendo nele, que faria as obras que ele fez e outras maiores ainda. Agora você vê, obras maiores. Jesus curou, Jesus deu vista, Jesus multiplicou pães, peixes, Jesus ressuscitou mortos. O que tem mais para fazer?
Agora, o próprio Jesus que fez tudo isso, diz em São João 14,12: aquele que crer em mim. Eu gosto sempre de parar nisso e bater nesta tecla. Aquele, não aqueles. Falando um monte de homens, 2 homens, 3 homens, 1000 homens. Não, aquele. É assim como o batismo. As pessoas confundem o batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, que muitas vezes as pessoas dizem: foi Jesus que mandou batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nem está escrito isso na Bíblia. Mateus 28:19 está escrito uma vez só a palavra em nome do Pai e do Filho. Já está mostrando, já é uma revelação. Pai, Filho e Espírito Santo tem um nome só, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas não diz assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, como se fosse 3 nomes, como se fosse 3 pessoas na divindade, como todo mundo crê. Jesus não falou isso. Muitas vezes é a força de expressão errada. É a mesma coisa quando eles expressam também sobre São Mateus, que fala: aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste século, nem no porvir. Aí eles vêm e citam a Bíblia e o povo diz amém. A Bíblia diz, Jesus falou: quem pecar contra o Filho tem perdão, contra o Pai tem perdão, e contra o Espírito Santo não tem perdão. Não está nem escrito. Se a Bíblia dissesse: quem pecar contra o Pai tem perdão, o Pai é o Espírito Santo, como é que tem perdão? É falta de examinar a Bíblia. A Bíblia só diz: aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Filho do Homem, não contra o Pai. Então são escrituras que a gente mesmo, ao ler, precisa ler certo. Então você, se lê no singular, a Bíblia diz singular, você tem que ler no singular. Se a Bíblia diz no plural, você tem que ler no plural. Mas a Bíblia está dizendo a coisa certa: aquele que crê em mim. Então é singular, é um homem, é uma pessoa. E quem falou não foi a igreja fulana, beltrana, ciclana, né? Quem falou foi o próprio Jesus, que fez todas as obras grandes que nenhum homem nunca fez. Ele fez. E ele mesmo é quem diz: aquele que crê em mim fará, não aqueles farão. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Então, quem foi que creu em Jesus e fez obras maiores? Aí você pode provar. Jesus pegou o pão e aumentou, multiplicou. Pegou o peixe e multiplicou. Irmão Branco, assim que Jesus começou a partir o pão e ele não acabava, ia partindo. Partiu o peixe e não acabava. E era só 5 pães e 2 peixinhos. Como alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Onde tem 5.000 homens, você pensa bem, quantas mulheres e crianças tem? Era para ter quase 20.000 pessoas. E ele partiu 5 pães e 2 peixinhos. Isto é, multiplicou a própria criação dele. O que ele criou o peixe, criou o pão, que é o trigo. E logo ele só multiplicou aquilo na hora, fez a oração, e aquilo multiplicou e ele mandou os discípulos entregar. Agora, isso foi o que Jesus fez. Quais obras seriam maiores então? Aqui Jesus não pôde fazer no seu dia. Mesmo ele sendo o Criador, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. São João 1,3. Mesmo assim, ele diz que alguém viria num corpo de carne e faria obras maiores. Quando ele criou, ele sendo a palavra, no princípio era o verbo, a palavra, ele criou lá atrás, o Logos, criando. Mas agora, quando ele veio em carne, ele não criou, no homem chamado Jesus. Ali estava o Logos, o Melquisedeque,
diz o profeta, que converteu em Jesus Cristo. E ele não criou ali. Mas ele diz que viria, no final, um que ia fazer obras maiores. E o que é obras maiores? Aí seria criar outra vez. E não é o homem fazendo, é que Deus usa o homem. E até no ministério de cada homem, Deus se limita àquele ministério daquele dia. Deus não dá mais do que aquilo naquele dia. Quando Deus mandou o povo colher lá atrás o maná, Deus deu uma medida para eles. Não podia colher mais do que aquilo. Tinha os espertinhos, como sempre existem os espertos. Tinha aqueles espertinhos que pensavam assim: amanhã pode não cair nada no arraial, nós vamos encher mais vasilha hoje. Moisés falou tanto, mas nós vamos encher mais. A Bíblia diz que quando chegava no outro dia, aquele maná colhido no dia anterior estava cheio de bicho. Então, o próprio Deus se limita ao maná do dia. Maná é mensagem, é pregação. Então Deus se limitou, quando ele veio em carne no homem chamado Jesus, ele se limitou àquilo que era do dia, a mensagem do dia. Naquele dia ele não podia revelar trovões, porque os trovões soariam ainda. Seria um acontecimento dentro de 7 eras da igreja. Ele não podia revelar selos, porque os selos seriam um acontecimento de 7 eras da igreja. Ele não podia revelar 7 eras da igreja, porque ainda teria que ter uma história de 7 eras da igreja, que foi um período de 2000 anos depois do Calvário. Então ele não podia fazer isso lá atrás. É por isso que ele diz: aquele que crê em mim fará obras maiores do que estas, porque vou para o Pai. Quer dizer, vou voltar à condição de origem. E aquele que crê em mim, isso também quer dizer, aquele que crê em mim, porque tem eu dentro dele. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que crê em mim, quer dizer, tem eu dentro dele. Fará, mas não é ele quem faz. Contudo, fará, porque eu estou nele. E é a boca dele quem vai falar. E eu dentro estou criando. Jesus, com o Pai dentro, estava multiplicando. Mas Deus precisava de cordas vocais do ser humano, porque Deus é espírito. Para poder falar com o ser humano, Deus usou o ser humano. Para falar aos anjos, então ele fala com os anjos, ele vive entre anjos, querubins, serafins. Mas para falar ao humano, Deus sempre se materializou. Deus veio e foi representado por um corpo humano. Então, agora ele vem no corpo humano de Jesus Cristo, sendo aquela representação do dia da salvação, e fazendo o que tinha que fazer para a nossa salvação. Por isso, não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Salvação é obra concluída. Eu não estou pregando aqui que o William Branham faz isso e salva. Não, quem salvou foi Jesus. Já está concluído. Entende? É como se eu dissesse: ó, Jesus veio dar a lei. Não, Jesus não veio. Ele veio magnificar a lei. Quem deu a lei foi Moisés. Jesus não tinha que dar a lei, ele tinha que magnificar a lei. E magnificando a lei, a graça ficou mais forte ainda. Ficou mais difícil na graça. Na lei era o adultério, não adulterarás. Na graça Jesus mudou. Então ele magnificou. Na graça ele diz: eu porém vos digo, se um homem olhar com má intenção para uma mulher, já no coração adulterou com ela. Então a coisa ficou mais forte. Então ele magnificou a lei, ao invés de destruir a lei. Ele a magnificou, porque o homem agora passa a ser julgado não pelo ato, mas pelo olhar, pela cobiça. E assim ele vai orientando na própria Bíblia como fazer. No Velho Testamento era o guarda de um sábado, era um dia. No Novo Testamento ele mostrou que era ele que era o descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado, descanso. Mas já não era para o corpo mais. Encontrareis descanso
para as vossas almas. Então, até ali, olha, o que Moisés trouxe, descanso para o corpo. Mas quando veio a mensagem, Deus representado em Jesus Cristo, então, ele não trouxe descanso para o corpo, ele trouxe descanso para a alma. Moisés deu um dia de sábado, Jesus deu um descanso para a alma. Se você quiser, ele diz que ele pode te dar descanso, e alcançareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então não é nada difícil em servir a Deus. Ele falou que é leve, que é suave. É nós que ficamos chorando, ai, mas meu fardo está pesado. Eu falei, então não é o que Jesus deu. Servir a Deus não é pesado. Você pode ver que servir a família, a mãe servir os filhos, não é pesado. Mas a mãe servir quem não é filho dela, vai pesando. Servir seus filhos como pai, não é pesado. Você faz tudo pelo pai, pelos filhos, o pai faz tudo pelos filhos, não é pesado. Mas para outro que não é do seu corpo, não é seu sangue, não é seu filho, aí a coisa muda. E Deus já fez tudo pelo seu povo. Ele verteu sangue pelo seu povo. Tem tanta gente no mundo, mas vocês têm que separar isso, gente. Tem tanta gente, mas teve só Caim e Abel, lá no princípio. O Caim mata o Abel. Agora ficou só a raça ruim na terra. E aquela raça ruim, aquela semente da serpente, foi para a terra de Nod, diz a Bíblia, e casou. Ele casou com a própria irmã dele. Lá não tinha mais gente para casar. Adão e Eva gerou filhos e filhas depois daquilo, diz a Bíblia, que nem os nomes das mulheres são citados nas genealogias da Bíblia. Você pode ver que a Bíblia, fulano gerou ciclano. Não tem nada de mulher gerar. É o homem. A geração é do homem. Na Bíblia é assim. Genealogia você vai encontrar. Apenas foi colocada ali certos nomes de certas mulheres, como Raabe, porque tinha que ser postos aqueles nomes, Raabe, talvez Maria, que você vê ali, que foi colocado, mas aquilo ali já mostrando algo que aconteceria, que estava sendo representando a igreja. A Maria sempre estava representando a igreja. E os filhos de Deus são representados em Cristo, a semente. Maria era apenas a casca, como os pentecostais, a casca. Maria era a casca. Jesus, que saiu de Maria, era a semente. Os pentecostais, a casca. Os eleitos para o rapto é a semente. Então você vê, a casca pentecostal, o profeta que saiu da casca é a semente, neste dia final. Agora você vê a casca da mensagem, o eleito que sai da casca para a terceira etapa, o eleito, a semente. Tem que se ver, tudo isso são processos. Deus trabalha através destes processos. Então você chega a hora que vivemos, tem que se ver esta manifestação de Atos 3,19. Deixa eu ler outra vez. E você tem que saber, mesmo que uma escritura está perto da outra, tem um cumprimento distante. Eu poderia mostrar aqui para você, mesmo que vocês conhecem isso, mas deixa eu ler. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Quer dizer, isso daqui não cumpriu no tempo de Jesus. Não foi João Batista. Porque depois de João Batista, que foi chamado de Elias, não houve o grande e terrível dia do Senhor. Escuta, e converterá os corações dos pais aos filhos. Esses foram exatamente os pais da lei que foram convertidos a filhos na graça. Pais a filhos. Olha a sequência. E o coração dos filhos a seus pais. De pais a filhos, você encontra lá atrás. Essa conversão foi feita do Velho Testamento, dos irmãos da lei para a graça. Eles eram pais aqui na lei, se tornaram filhos na graça. Agora olha bem, eles sendo filhos na graça, se tornaram pais da igreja primitiva. Eles tornaram os pais, a cabeça, o fundamento na igreja primitiva. E quando eles se tornaram ali os pais, note bem,
e o coração dos filhos a seus pais. Aí os filhos seriam desses dias. Deus converteria, através do ministério de Elias, os filhos de hoje aos pais do tempo dos apóstolos. É por isso que o irmão Branham veio com esse ministério de Elias aqui. Então tem um Elias 2000 anos atrás, que foi João Batista, e tem um Elias dentro do mesmo versículo. Será que eu tenho que mostrar mais coisas? Um Elias, que foi João Batista 2000 anos atrás, dentro do mesmo versículo, Malaquias 4:6, tem um Elias 2000 anos na frente. Foi João Batista lá que converteu os corações do povo da lei para a graça. E logo tem agora, no final, 2000 anos depois, o Elias aqui para converter corações de filhos para os apóstolos outra vez. Certo? Então, olha bem, isso levou tempo, 2000 anos para cumprir um versículo, a metade de um versículo. Deixa eu ver outra coisa que é bom, já estamos nisso mesmo, para vocês verem como demora. Tem versículo, o próprio Jesus chegou, se você ler Lucas capítulo 4, verso 18, você vai ler o que eu vou ler aqui em Isaías 61, porque Jesus, quando leu e formou esse evangelho de Lucas 4:18, Jesus estava lendo Isaías 61. Ele pegou o rolo, o pergaminho, lá na sinagoga, e começou a ler: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Era difícil o povo crer. Como que o Espírito do Senhor Jeová está sobre um homem? Eles não creram, não aceitaram Jesus por isso. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Escuta, no verso 2 de Isaías 61, ele leu só a metade do versículo e parou. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, deu ao assistente. Isaías 61, 1 e 2 e Lucas 4, 18. Você vai encontrar. Por que Jesus parou no meio do versículo? Porque Deus cumpre a sua palavra naquele dia, ele não lê mais. O restante do versículo 2 do capítulo 61 de Isaías, e o dia da vingança do nosso Deus. O dia de Jesus era o dia dele consolar os tristes. Era o dia dele curar os enfermos, os quebrantados de coração. Aquele era o dia de Jesus. Mas o dia da vingança do nosso Deus é hoje, não era lá. Era no tempo do profeta. Por isso que era o tempo que o Cordeiro tinha saído do trono. Não podia ser há 2000 anos atrás, porque o Cordeiro tinha ido para o trono para interceder por nós com o seu sangue. Ele intercedeu por nós. Mas quando vem esse dia da vingança do nosso Deus, o Cordeiro saiu do trono. Isso é o tempo do irmão Branham, quando os selos foram abertos. Então você vê, dentro de um versículo, o cumprimento de um versículo, quantos anos levou? De Isaías até agora. Foi fácil. De Isaías até Jesus, 700 anos. Mas cumpriu a metade do versículo. A outra metade, 2.700 anos. Precisou passar 7 eras da igreja para cumprir o outro lado, o dia da vingança do nosso Deus, que é exatamente, é o dia que está por vir. Mas por que esse dia está por vir? Porque ele já saiu do trono, então aquele que rejeita a sua mensagem no dia, já é a vingança, já vai entrar na vingança, já são adeptos do dia da vingança. E aqueles que aceitam a mensagem de Deus nesse dia, são adeptos ainda do dia aceitável do Senhor. Eles têm recebido esta mensagem. Então a mesma coisa está aqui em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, do frescor agradável da presença do Senhor. Aí dizem, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado.
Então, o que Pedro está pregando aqui? Pedro está dizendo que no tempo da restauração de todas as coisas, Jesus ia vir. Esse é o problema, que as pessoas pensam, Jesus vai vir, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. O céu contendo até o tempo da restauração de tudo, que foi até o tempo que o irmão Branham veio, que é o Elias, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Se você quiser ver o ministério do sétimo anjo, ele está em Gênesis. Ele está lá em Gênesis. Se você quiser saber das 7 eras da igreja, ela tem representação lá em Gênesis. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared e Enoque, o sétimo. Se você quer saber, está lá no capítulo 5 de Gênesis. Você já vai encontrar. Agora, ali estava mostrando algo que ia suceder, porque o Enoque daquele dia representa a noiva de hoje. E a gente fica, irmãos, vamos preparar para muita gente ir no arrebatamento. Sabe o que representa o arrebatamento? Um homem. Só Enoque. Ele foi sozinho. A Bíblia diz em Gênesis 5, Enoque andou com Deus e não mais foi visto, porque Deus o arrebatara para si. Isso aconteceu lá no princípio, quase 6.000 anos. Tem um Enoque representando a noiva hoje, porque aquele Enoque foi arrebatado. O que ele era? O sétimo depois de Adão. Para mostrar para nós que depois da primeira era da igreja, na sétima era da igreja, viria este Enoque, esta noiva. Aí nós temos Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Branham é o sétimo depois de Paulo. E é o sétimo, exatamente o sétimo, aí vem o tempo do Enoque. Enoque é o sétimo depois de Adão. E ele foi arrebatado. Assim, no tempo do profeta Elias, que viria para restaurar todas as coisas, chama isso aqui a Bíblia, e envia a ele Jesus Cristo. Sabe o que era um profeta? O que é um profeta? Jesus Cristo na terra. Só que nesse dia você vai encontrar um homem. Não é aquele Jesus Cristo que morreu no Calvário, porque ele não pode vir aqui mais. Ele já veio, ele já morreu, já ressuscitou, já subiu ao céu, já voltou à condição original de coluna de fogo. Saulo encontrou com ele no caminho de Damasco, em Atos 9. Quem és tu, Senhor? Ele viu uma coluna de fogo. Daquela coluna de fogo saiu uma voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, ele já voltou à coluna de fogo outra vez. Então aquele Jesus, ele não pode vir na terra, ele em carne, ele não pode vir. Ele voltou ao Pai. Voltar ao Pai é voltar à condição de origem, para que ele pudesse vir num outro corpo. Aquele mesmo Jesus Cristo, coluna de fogo, veio num outro corpo. É por isso que você tem a foto do irmão Branham com essa coluna de fogo, para provar para nós. A ciência provou que essa foto é sobrenatural. Não é o homem Branham que é sobrenatural. O homem Branham é mortal. O sobrenatural é o halo de luz que está sobre a sua cabeça, provando que a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel lá no deserto tem guiado o povo nesse entardecer nos Estados Unidos, onde Deus prometeu vir. Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz. Era exatamente um profeta nascendo na América do Norte. O entardecer, todo mundo sabe. Quando você fala em oeste, quando fala nos filmes do oeste, onde que é? É fácil entender. Até os filmes, eu não sei porque sempre eu gostei disso. É lá do oeste. É de lá mesmo. Foi ali que nasceu um profeta. Porque está na Bíblia que
que seria ali. A Bíblia não fala assim, América do Norte. A Bíblia diz, no entardecer haverá luz, porque assim como o sol nasceu no tempo de Jesus, era o amanhecer, e o percurso das 7 eras da igreja vinha até o entardecer, que foi os Estados Unidos, onde é o oeste, o pôr do sol, exatamente ali, no oeste dos Estados Unidos, onde veio outra vez, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Esse Jesus que já foi pregado nas 7 eras da igreja, ele viria outra vez agora. Pedro falando em Atos 3, 19, 20 e 21. Pedro sabia disso. Ele não sabia quando ia acontecer, mas ele sabia, vai acontecer, vai vir a restauração. Quer ver? O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, para cumprir essa escritura, teria que vir nesse dia uma restauração. Aí você une essa escritura com Mateus 17, 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Alguém diz, olha, daí fala de João Batista. Não, o que fala de João Batista é o verso 12. É assim um com o outro. 2000 anos de diferença. Verso 11 e 12. No verso 11, capítulo 17 de São Mateus, verso 11. Porque diz os escribas que é mistério que o Filho do Homem, que Elias venha. Ele diz, Elias virá primeiro. É Jesus falando. Elias virá primeiro. O que Jesus está dizendo? Jesus está na terra. Elias virá. Isso é futuro. João Batista já tinha morrido nesse tempo. E ele está dizendo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso une essa escritura com Atos 3, 19 a 21. Elias virá no tempo da restauração de todas as coisas. Então, esse é o espaço de tempo que nós tivemos. Elias virá e restaurará todas as coisas. Seria hoje, no tempo do irmão Branham. É o ministério de Elias. Elias, eu porém vos digo que Elias já veio. Esse era João Batista. Ou pensamos que Jesus falou e enganou. Elias virá. Não, irmãos, eu falei Elias virá, mas não é. Não, é os dois cumprimentos. Elias virá primeiro, quer dizer, Elias virá primeiro que eu. Tem uma vinda que eu vou vir e envia ele a Jesus Cristo. Tem uma vinda. Mas antes de Jesus Cristo vir, então teria que vir primeiro Elias para restaurar todas as coisas. E Cristo viria manifestar esse ministério da restauração em carne. É por isso que William Branham não é maior que Jesus. É Jesus em William Branham que fez mais obras do que lá atrás. Foi isso? Isso é provado pela ciência, pela Bíblia. Entende? Nós temos literatura sobre isso. As ressurreições que houve no tempo de Jesus, que houve no tempo do irmão Branham, e o que Jesus fez, ele pegou a criação e partiu, e que William Branham foi desafiado no mato, onde não tinha esquilo, porque não tem esquilo entre espinheiro, esquilo não fica ali. Então ele foi desafiado a pedir o que ele quisesse. Então ele diz que haja um esquilo ali. O esquilo apareceu na hora. 3 vezes ele falou. O esquilo apareceu e ele matou o esquilo. Alguém diz, aí, ó, tem que preservar a natureza e fica matando esquilo, né? Ele criou o esquilo pelo poder da palavra falada. Aquele mesmo Jesus, antes de ter um corpo chamado Jesus, era o Logos que disse, haja luz, e houve luz. Aquele mesmo Jesus, agora 7 eras da igreja, operando através do Espírito Santo. Vencendo as 7 eras da igreja, aquele mesmo Jesus teria que fazer o trabalho da restauração de todas as coisas. E ele vir. Mas Jesus mesmo em carne não podia vir mais, porque ele já veio, já morreu. Ele não pode vir mais aqui em carne. Então ele tinha que vir num outro corpo. E envie ele a Jesus Cristo, no tempo da restauração de todas as coisas. Então era Jesus Cristo vindo em um corpo humano outra vez. Agora o nome desse corpo humano é outro. Aí é o William Branham. Mas quem operou dentro de William Branham?
Ninguém opera mais do que Jesus Cristo. Entende? Mas por que William Branham fez mais? É porque Jesus estava lá dentro. Era Jesus, agora, usando os lábios de um outro ser humano. Lá atrás era o Pai, o Espírito dentro de Jesus, usando os seus lábios para fazer uma oração, as mãos para partir o pão, que é a criação, e o peixe, e multiplicar. Agora aqui no tempo do irmão Branham, era Jesus dentro do irmão Branham, usando os lábios de William Branham para dizer, haja esquilo. E ele matava o esquilo, matou o esquilo e pôs no embornal 3 esquilos. Foi para casa e comeu. Esquilo. Ele diz, visão não sangra. Alguém diz, é uma visão. Não. Ele diz, visão não sangra, saiu sangue. Ele matou, ele comeu o esquilo. Certo? Então, é criado pelo poder da palavra falada. Isso é obra maior, que Jesus diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. William Branham fez as obras, curou enfermos, cego enxergou, paralítico andou. O que mais que ele fez? Ressuscitou mortos, mais do que no tempo de Jesus. Fará obras que eu faço e outras maiores fará. Tem que se dar crédito à Bíblia, gente. Se não dá crédito à Bíblia, vai dizer, vai aparecer ainda um homem que vai fazer. Eu estou te avisando que esse homem já veio, já fez e já morreu. Certo? Assim como as pessoas podiam esperar, ainda o Messias vai vir, o judeu está esperando o Messias. E Pedro já estava pregando, olha, o Messias já veio. Aquele Jesus de Nazaré, varão aprovado perante vós, o qual Deus aprovou, ressuscitando-o dentre os mortos. Aquele é o Messias, mas o judeu está esperando o Messias até hoje. O povo fica esperando uma manifestação. Jesus Cristo vem exatamente no tempo da restauração de tudo. Foi o que Jesus fez. É por isso que tem a foto, essa que está aqui atrás, a qual você pode não entender direito, mas esta foto era onde Jesus veio no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, quase meia hora. Os Estados Unidos ficou de olho no que estava acontecendo. 42 quilômetros de altura acima do Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros de largura, formando uma pirâmide. Era Jesus que estava ali com 7 anjos. Essa foto aqui, irmão Branham, se você pega essa foto, vira um pouquinho para a direita, você vai ver o rosto de Cristo. E é verdade. A ciência nos dias de irmão Branham não viu, não sabia o que era aquela foto. Mas irmão Branham, Deus falou para ele. Aí ele pegou a foto, virou para a direita, pronto, viu, é Jesus. Ele ainda diz, você vê os seus olhos, vê o seu nariz, a sua boca, a sua barba, está tudo mostrando ali. Ele veio, só que ele não parou ali. Apocalipse 10:1, ele veio sobre o Monte Pôr do Sol, era o anjo forte. Mas a Bíblia diz que ele pisa com o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. E quando ele pisa no mar é entre gente, e com o pé esquerdo na terra ele estava se materializando. Foi quando o anjo forte desceu em Brana. Foi por isso que no 7º selo, irmão Branham diz, fui arrebatado para dentro daquela nuvem, estando com os anjos, com os próprios anjos. Eles me arrebataram para dentro da nuvem onde eles estavam. Os anjos pegaram o irmão Branham em cima do Monte Pôr do Sol e levou para dentro daquela nuvem. Isso é para poder, o anjo forte, que é Cristo, e envie ele a Jesus Cristo, descer. E é por isso que o irmão Branham diz na mensagem, almas encarceradas hoje. Essa é a tradução de Goiânia, 217 e 218. Ele diz, o 7º selo o traz de novo à terra. Quem era o 7º selo? Irmão Branham diz, aquele 7º anjo que estava nessa constelação era o que tinha o 7º selo, 152 do 7º selo, e ele voou para mim, 201, 202 do 7º selo, e ele voou para mim, quer dizer, voou para o profeta,
Ali estava o 7º selo, trazendo de novo Cristo na terra. Isto é, as mesmas obras que Jesus fez há 2000 anos atrás, nos Estados Unidos, foram feitas estas obras no ministério do profeta William Branham. Amém. Bom, aqui é só eu que falo, você só escuta mesmo, né? Tem coisas que eu tirei apenas desta oração final do irmão Branham, 298, perguntas e respostas sobre os selos. Um pedacinho aqui que o irmão Branham orando a Deus, ele diz: então sabemos que o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel ainda é Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, por seu Espírito, que está descendo do céu sob o sangue que foi derramado no Calvário, está descendo entre as pessoas. O Espírito Santo, que está descendo do céu sob o sangue que foi derramado no Calvário, porque sem aquele pacto de sangue, Deus não poderia descer, porque Deus é santo, o mundo é imundo. Tem que ter um pacto de sangue, onde pode estar entre nós e Deus. Quando Deus olha para nós, Ele sendo Espírito e Santo, Ele olha para nós, Ele não olha direto para nós, porque senão morreríamos. Ele olha para nós através do sangue que está no meio, fazendo separação entre nós e o nosso Deus agora, para proteção, não como pecado, que afasta o seu rosto de nós, separando Deus de nós. O pecado faz separação, mas agora o sangue é uma proteção para Deus Santo, Espírito, olhar para nós e ver nós branco como a neve, como a lã branca, diz o profeta. E a Bíblia também diz, Isaías fala sobre isso. Os nossos pecados, ele não vê mais agora, porque foi dissipado os nossos pecados, porque ele olha através do sangue. Quando Deus nos vê, ele não nos vê imundo, porque nós aceitamos o pacto de sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você aceita, agora aceitar o pacto de sangue e não ver o que Deus fez após o pacto de sangue. Ele fez o pacto de sangue, cumpriu 2 milênios, salvou, nos perdoou, nos batizou. Fomos batizados nas águas para perdão dos pecados, em nome de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, fomos batizados e o sangue nos purificou. Agora é hora da restauração de todas as coisas. Foi quando o profeta veio com esta mensagem. É aqui que você tem que ver Deus representado em carne humana. Ele está descendo do céu sobre o sangue que foi derramado no Calvário, e está descendo entre as pessoas, para se manifestar em carne humana, aqui nestes momentos, antes da queima da terra. Então, nesses momentos, a queima da terra está para chegar aí, o dia da vingança do nosso Deus está chegando aí, porque já veio a mensagem avisando que o dia da vingança está aí, a grande tribulação. Antes tem uma vingança que é uma cegueira espiritual que cai sobre o povo para não aceitar a mensagem, para não receber a mensagem. É um juízo que cai sobre eles também, de não ver o que Deus está fazendo. Aqui nesses momentos, antes da queima da terra, o grande Espírito Santo representado em carne humana. Aqui não fala em carnes humanas. O grande Espírito Santo, ele sempre se representa em carne humana. A carne humana representa o Espírito Santo. Ele está aqui através de um homem. Era Deus num profeta. O irmão Branham não podia falar que era ele. Você sabe que o irmão Branham não falava. Suas pregações ele deixava para o povo discernir, para o povo ver. Não era como Jesus que dizia, sou eu. Quando o ceguinho foi curado, e Jesus perguntou para ele ao encontrar, crês tu no Filho de Deus? O ceguinho disse, quem é ele para que eu nele creia? São João 9. Aí Jesus disse, sou eu que falo contigo. Oh, ele não tinha falado isso para o Anás e para o Caifás.
Um dia, no poço, onde a samaritana, uma mulher de má fama, que não podia nem reunir dentro da igreja, porque era uma mulher de má fama, que tinha vivido com 4, 5, 6 maridos, já estava vivendo com o 6º. Ele parou para dar água para aquela mulher, porque ela era uma eleita. Ela diz: nós sabemos que quando o Messias vier, ele vai fazer o que tu estás fazendo. Ele diz: eu sou o que falo contigo. Eu sou ele. Ele se revela aos seus. Deus não fica sem revelar. Na cruz, morrendo, um ladrão criticando: desça da cruz, se tu és o Cristo, salva-te a ti, a nós também. Aí o outro ladrão diz: você não vê que nós estamos aqui porque os nossos atos trouxeram nós até aqui, mas este homem nenhum mal fez. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo você não vai passar por purgatório, por lugar nenhum mais. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Jesus morreu, o ladrão morreu, um foi para o inferno e o outro para o paraíso. Para o paraíso onde Jesus ia também. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então, aquele que é de Deus não perde, aquele que é de Deus não é lançado fora, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora, disse Jesus. Amém. Essas coisas é boas que a gente fica falando a vida toda aqui, mas espera que está terminando o meu tempo. Aquela gente preciosa que tem aceitado a expiação do sangue. Você aceitou a expiação do sangue? Amém? Quem é que aceitou a expiação do sangue? A noiva de Cristo, ela aceitou a expiação do sangue. Mas ela não aceitou só a expiação do sangue. Escuta, aquela gente preciosa que tem aceitado a expiação do sangue, e o Espírito Santo entra em seus seres. Isso é Deus representado em carne humana. Um homem vem e representa Deus na sua carne. Agora, Deus é representado na gente dele. Essa gente representa Deus em carne humana. Para representar Deus, eu tenho que agir como Deus, eu tenho que fazer a coisa como Deus. Aí vem o outro lado: quem pode fazer igual a Deus? Não tem jeito. Aí nós estamos também dizendo que a Bíblia foi escrita errado, porque a Bíblia diz, Jesus disse: sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai Celestial. Então tem jeito de ser perfeito? Jesus falou, ele não mentiu. Você é perfeito, não na sua carne. Você tem seus problemas, você tem suas dúvidas, você tem suas quedas, você tem suas altas e baixas. Mas tem uma coisa: existe algo lá dentro que não tem alta e baixa. Lá dentro você crê naquilo que você ouve. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé nos trovões vem por ouvir e ouvir a revelação dos 7 selos. Quando você ouve a fé no novo nome, vem por ouvir e ouvir que o novo nome estava num homem nesse dia final. Deus representado em carne humana com um novo nome. Agora era assim: Deus foi representado em carne humana nesse último dia com um novo nome dentro das 7 eras da igreja. Para me encerrar, você vê que Atos 2,17 e 3,12 está dentro das 7 eras da igreja. Fala do novo nome. O novo nome é dentro desse espaço de tempo, antes do arrebatamento. Abraão recebeu o novo nome antes do filho prometido. Nós recebemos o novo nome antes do filho prometido vir no arrebatamento. Nós recebemos o novo nome assim como Abraão recebeu lá atrás. Abraão recebeu a mudança de nome quando Elohim veio em carne. A noiva recebeu os eleitos tipificados em Abraão. Recebeu o novo nome quando Elohim veio em carne no entardecer nos Estados Unidos. Amém? Dá para entender? Se não der, você escuta mais. Pai Celestial, estamos agradecidos por esta luz que ninguém pode dar, Senhor. Não há teólogo, não há estudioso, não há catedrático na Bíblia, na mensagem, que possa dar isso para nós.
Esta é a revelação que o Senhor tem dado e não tem como fugirmos dela. O Senhor está manifestado agora no seu povo. Estamos aqui para representar o Senhor em carne, porque o Senhor teve sua representação em carne, chamado sétimo anjo, Elias, William Marion Branham. Mas agora esta mensagem ficou para nós representarmos o Senhor em carne humana nessa terra. Ajuda-nos, ó Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, qualquer coisa que temos feito que nem nós gostamos, mas que por ser humano falhamos. Queremos uma limpeza em todo o nosso ser, nossos lábios, nossos ouvidos espirituais, de ouvir, de aceitar ou rejeitar. Queremos, Senhor, uma limpeza nos olhos, ao vermos tanta coisa ruim e tanta coisa boa da palavra, tanta coisa carnal do mundo de pecado que leva à cobiça e à destruição, mas vermos também a palavra revelada do dia manifestada em carne humana. Obrigado por tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa, Senhor, que tem confiado nesse ministério, que tem confiado nesta mensagem, que tem crido nesta palavra revelada, que elas recebam, além da revelação, a cura para seus físicos, a cura para a sua família carente, para seu povo carente. Esta família seja abençoada pelo poder da fé desta irmã, deste irmão que crê nesta mensagem. Tenham agora saúde para filhos, para pais, para mãe, saúde para pastores, para igrejas, para membros, saúde para diáconos, administradores, sejam todos abençoados, aqueles que crê, porque o Senhor só pode abençoar aquele que crê. Sem fé, diz sua palavra, que é impossível agradar a Deus. Por isso estamos aqui, porque cremos. Não cremos num Deus de 2000 anos, nós cremos no Deus hoje, nós cremos no Deus presente, nós cremos no Deus manifestado no entardecer nos Estados Unidos e agora quase no amanhecer, manifestado no seu povo, na sua igreja, na sua gente, onde estamos aqui para te representar em carne humana. Ajuda-nos a dar o testemunho correto, falar o correto, viver o correto, olhar o correto, agir da forma correta, assim como Deus age, são seus filhos também que agem da mesma maneira. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual. E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno Pai.